Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, 3-0 no Allianz Parque. Grande partida do Verdão que encaminha a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2023. Os gols da partida marcados pelo Rafael Veiga de pênalti, o primeiro, Bruno Tabata de cabeça, o segundo, e o terceiro gol já quase no fim da partida do Richard Rios, gol muito bonito aí do jogador colombiano, e o Palmeiras aí abrindo uma grande vantagem, como eu falei no início do vídeo, né, encaminhando a classificação. Destacar a partida de todos os atletas jogaram muito bem, e o Palmeiras aí bem para se classificar. Antes de soltar o vídeo, eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. À tarde o Manchester City atropelou o Real Madrid. À noite, o Palmeiras atropelou o Fortaleza no Allianz Parque. Olha, e o pênalti, Benja, não vai falar nada? Realmente, para mim, o pênalti não aconteceu, não foi. A nossa arbitragem é um desastre, ela se supera cada dia na ruindade. Para mim, não foi nada. Agora, gente, é o Palmeiras. Com o pênalti ou sem o pênalti, o Palmeiras ganharia o jogo. Acabou o primeiro tempo 2-0, poderia ter sido mais. No segundo tempo, acabou 3-0, né? Ainda com o gol do Richard Rios no finalzinho. Poderia ter sido 4, 5, teve a bola do Rafael Veiga cabeceando na trave. E pergunta a você, torcedor do Palmeiras, Gustavo Gomes já não entra na lista dos 3 maiores zagueiros da história do Palmeiras? E outra coisa que chama a atenção é a parte física desse time do Palmeiras. Ele voa o tempo inteiro. Assim, é lógico que o recorte da temporada ainda é muito curto. A gente está falando de início da temporada onde não afunilou nas principais fases das competições de mata-mata. Mas ele é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 5 gols a mais do que qualquer outro jogador. Ele é o garçom do time, é o cara que mais cria chance, sem falar na contribuição sem bola, de um craque solidário, acho que dá para colocar dessa forma. Aliás, é muito a conceito do time do Abel. Sinceramente, na posição dele, é que a gente vai falar de posições diferentes. Eu não vejo ninguém jogando mais bola do que ele no Brasil. Olha, não acho exagero mesmo o que o Donk está falando. Elton, também quero a tua opinião. Você acha que hoje Rafael Veiga é o jogador mais importante do Brasil? A gente fizer um recorte recente, é um jogador que recuperou o que já havia mostrado na temporada passada, durante boa parte dela, antes da lesão. Essa formação que o Palmeiras usou, por exemplo, né, a gente tem visto o Dudu jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, até o Arthur vinha jogando pelo lado direito, o Tabata também fez essa função, trazendo para a perna esquerda, né, um jogador canhoto, assim como o Arthur. O Veiga, nesse corredor central, é onde ele joga melhor. Ele tem se movimentado menos lateralmente, né, porque o Mike foi titular, o Mike, lembremos, né, na temporada passada, o Mike foi usado como ala, jogando numa segunda linha, até num 4-2-3-1 mais avançado. Então, o Mike está muito habituado a jogar naquele corredor pelo lado direito, já que o ponta canhoto, né, o Tabata, o Arthur trazem para dentro, e aí ele tem esse corredor. E tem também a movimentação do Gabriel Menino, que também já foi um jogador utilizado como lateral, jogando um pouco mais pelo lado. Ou seja, o Veiga ele está bem abastecido por jogadores que fazem muito bem os lados do campo. Então ele joga numa região onde ele consegue render muito melhor, né? E eu acho que com esse caixa de time, com o Gabriel Menino ao lado do Zé Rafael protegendo a defesa e também construindo o jogo, e esses lados do campo bem abastecidos, aí eu acho que ele está numa posição bem confortável. E é nessa posição que ele rende melhor. E sem sombra de dúvidas, né, pela regularidade, acaba sendo o principal jogador, não só na posição dele, né, no futebol brasileiro, mas também dentro de um contexto geral. Um jogador que tem sido efetivo para a sua equipe. Ô Dom, você acha que é o momento mais maduro desse time do Palmeiras com o Abel Ferreira? É o melhor momento que a equipe tem com o treinador? Ainda eu prefiro esperar a sequência da temporada, porque o Campeonato Brasileiro de 2022 agora foi um absurdo, assim, a regularidade do time dominando de ponta a ponta. Então, eu prefiro esperar, até porque a gente está no momento de transição, mas de mudança do time muito impactado, com 2 saídas importantes do Danilo, do Scarpa. E aí, quando a gente fala dessa
do quanto que evoluiu o time, do quanto que ele é maduro, você perdeu bola de ouro, você perdeu um cara como o Danilo, que hoje o Palmeiras não tem a característica, e ele consegue suprir essas ausências. Voltando o Rony ao posicionamento original, né, o cara sendo mais a referência, eu gosto muito dele dessa forma. Num primeiro momento, voltando, né, para colocar o Endrick, a coisa não deu tão certo. Agora o Rony volta indo muito bem, o Veiga jogando centralizado, e eu concordo com o Elton, eu gosto mais dele nessa função. Você tem a volta do Gabriel Menino inserido num contexto diferente do que joga o Danilo, e aí a gente tem que enaltecer demais o Zé Rafael, que é um baita do jogador, que dá todo o equilíbrio para esse meio de campo. O que eu acho que a gente pode falar dessa maturidade do Palmeiras é de conseguir driblar as dificuldades, porque ele teve ausências tão grandes com a saída do bola de ouro, simplesmente. E ele consegue manter o nível. E assim, hoje a gente fala do Veiga, melhor jogador do país, né, na posição dele, talvez o mais importante de uma forma geral. Se ele sair, eu não acho que o Palmeiras vai ser mais fraco do que isso. Não porque o Veiga não contribui tanto assim, pelo contrário, a gente acabou de enaltecer. Mas é uma dinâmica, é um mecanismo que funciona tão bem que ele vai dar sequência. Eu só não digo que ele está mais maduro, evoluindo ainda mais, que eu prefiro esperar momentos mais decisivos da temporada para ter uma resposta mais concreta em relação a isso. Pois é, mas justamente por isso, e não pensando em resultados, não pensando em títulos, Donk, que eu penso em um Palmeiras no momento mais maduro. Justamente por conta dessas substituições. É uma substituição que no começo da temporada, você fica pensando assim, será que esse Palmeiras vai conseguir substituir o Scarpa e o Danilo? Eu conversei com a Leila aqui no começo do ano e a gente via a aflição dela para fazer essa substituição desses jogadores. Mas aí consegue chegar, outros jogadores conseguem chegar e conseguem fazer essas substituições e é de uma maneira tão natural, tão orgânica, para usar uma palavra da moda, Elton, que eu penso em um Palmeiras muito maduro, inclusive no momento mais maduro desse Palmeiras com Abel Ferreira. Mas eu quero a tua opinião, o que é que você acha? Eu acho que tem um detalhe bem interessante de tudo isso que você falou, Marcela, que essa maturidade vem com a consistência tática do time. Quando você entra numa equipe organizada, onde todos estão entendendo, não só titulares, né? O Palmeiras muitas vezes na temporada passada teve que abrir mão do time titular por conta da sequência de jogos, e com a equipe alternativa você vê as ideias, né, todas aplicadas no campo. Então, em chegar num elenco como esse, o exemplo do Richard Rios, que é um jogador que entrou e não sentiu, né? É um jogador que tem muita personalidade, mas isso ajuda muito pelo time encaixado. Ele entra, os jogadores ao redor já entendem muito bem como funciona o sistema, ele consegue se acostumar um pouco mais rápido. No caso da saída do Scarpa, o Palmeiras tentou se antecipar no mercado trazendo o Tabata. Ele teve uma fase de adaptação, acho que demorou demais, inclusive, para se adaptar. E aí tem uma adaptação não só ao sistema, né? A adaptação também volta ao Brasil, toda aquela coisa que a gente já está acostumado de um jogador que chega no meio de uma temporada e tem que lidar com todas as dificuldades que essa temporada impõe aqui no nosso país. O Arthur, já acostumado, encaixou mais rápido. Tem características diferentes da do Scarpa, tem menos construtor, é mais finalizador, é mais do 1 contra 1, mas não muda muito o sistema, porque o sistema tá bem consolidado. Eu acho que a maturidade vem disso aí também. E aí a gente vai, de novo, né, Marcelo? A gente fala aqui várias vezes, vamos nos bater sempre no assunto tempo de trabalho. E de 2020 para cá, o Palmeiras amadureceu uma forma de jogar, que facilita muito quem chega, e se tiver qualidade, com certeza vai manter o nível da equipe. É verdade. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Verdão 3-0 no Allianz Parque e o Palmeiras aí encaminhando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.